Oi, alunos! Preparados para mais uma aula de Geografia? Lembram do nosso primeiro combinado? Separar um local, pegar todo o material, livro, lápis, borracha, caderno, caso ache necessário, fazer alguma anotação. Então vamos lá, vamos para o cantinho de estudo, tudo pronto? Podemos iniciar? Então vamos lá. Hoje iremos falar sobre a extensão do território brasileiro. Qual o tamanho do nosso país em dimensão territorial? E em breve estudaremos sobre a população. Mas hoje eu peço que vocês abram o livro nas páginas 42 e 43 e acompanhem junto comigo a explicação. Na página 42 do livro de vocês, o que vocês conseguem ver? Nós estamos vendo, uma torcida de futebol em um estádio de futebol, isso antes da pandemia, certo? Eles estão torcendo pela seleção brasileira, e essa foto foi no ano de 2016. Nós vemos, então, uma grande quantidade de pessoas. Quando nós observamos essa imagem, nós conseguimos ver pessoas, diferentes tipos de pessoas. Nós conseguimos ver essas pessoas distribuídas de diferentes modos, diferentes formas nesse estádio. Assim é a nossa população brasileira. Mas nós iremos ver um pouquinho mais adiante nas próximas aulas. Hoje, nós iremos focar sobre a extensão do território brasileiro. Qual o tamanho do nosso país em dimensão territorial? Para que depois possamos entender como essa população está distribuída. Na página 43, peço que vocês acompanhem a leitura junto comigo. O Brasil possui uma grande extensão territorial. Sua área é de aproximadamente 8.515.759 km². É um país muito grande, em dimensão territorial. É um país onde tem uma extensão de terra gigantesca, comparado a outros países menores. Aqui na página 43 ainda, vocês conseguem observar um mapa. Vou mostrar um pouco mais adiante. Olha aqui. Um mapa onde mostra a extensão territorial do Brasil, O nosso país, de leste a oeste, ele tem um tamanho de 4.319 quilômetros. De uma ponta a outra, de leste a oeste, olha só, nós temos 4.319 quilômetros. De norte a sul do Brasil, observe que está na ponta extrema do Brasil, Ponta norte até a ponta sul, nós temos 4.394 quilômetros. Então, tudo isso, em dimensão territorial, dá um pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. É um país que tem uma dimensão característica de um continente, dimensões continentais. É um Brasil grande, é um país grande, aliás, claro que é o Brasil, é um país grande, de dimensão territorial gigantesca, parecido com um continente. Aqui nós podemos observar também nesse mapa os pontos extremos, que nós vamos ver nos próximos slides, do norte e do sul. O ponto extremo é a ponta de cada de um território, de cima até embaixo, de um lado para o outro. Vocês podem ver aí ainda na página 43, um trechozinho que fala que é curioso, Nós vimos que o tamanho do Brasil, ele tem um pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, o Brasil é conhecido como o quinto maior país do mundo em dimensão territorial, porque ele está localizado, na América do Sul, no continente americano, olha só, e
observando aqui junto com outros países, aqui nós temos um mapa dos maiores países do mundo. E o Brasil é o quinto maior país do mundo, né? Com um pouco mais de 8 milhões e meio, né, de quilômetros quadrados. Nesse planisfério que está aqui, vocês podem observar também no livro de vocês, né? Vocês podem observar também outros países que têm grande dimensão territorial, como a Rússia, a China, a Austrália, os Estados Unidos e o Canadá. Além do Brasil, é claro, que nós estamos estudando agora. Nós já vimos que o Brasil, ele é um grande país, né? Um país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, e ele tem limites também, né? Ele se limita com outros países da América do Sul, né? Temos a Argentina, temos o Uruguai, o Paraguai. Mas nós precisamos, antes de tudo, entender o que é limite. O que é limite, para que serve o limite. Então eu peço que vocês abram agora o livro na página 44 e vamos entender um pouquinho sobre o que é limite. Vocês podem acompanhar aí a leitura junto comigo. O limite indica o local onde termina um território e começa outro, como no caso de países, estados e municípios. Na maioria das vezes, os limites são criados por meio de acordos e tratados entre dois ou mais países, estados ou municípios. Então, nós vimos lá no mapa do Brasil, que vocês podem voltar aí na página 43, essas linhas, observem aqui, essas linhas aqui, olha, vocês estão vendo? Essas linhas aqui, né? Aqui dentro do país também, essas linhas que estão dividindo alguns territórios. Então, essas linhas, elas são conhecidas como limite, né? O limite de um estado para o outro, de um município para o outro, de um país para o outro. Esses limites, eles podem surgir através de acordos, né, entre os dois ou mais países que dizem, olha, essa região aqui é minha, essa região pertence ao meu território, essa região pertence ao seu território. Então, esses limites, eles são definidos através de acordos. Em alguns casos, acontecem guerras, batalhas, né, disputas por limites. Acontecem disputas onde um país quer tomar conta de um determinado território e diz que o limite dele é ali. Então, acontece também disputas, né, para definir limites. Mas como são marcados esses limites? Tem linhas lá no chão, né, como nós vimos nos mapas? Claro que não. Esses limites, eles geralmente são marcados por algum marco construído, algo que foi construído pelo homem. São marcados por elementos naturais, né? Nós iremos ver agora. Prestem atenção aqui. A definição de limites leva em consideração a existência de elementos naturais, podem ser rios, serras, montanhas, ou elementos artificiais, como pontes, estradas, né? Outras vezes são construídos monumentos, são construídas esculturas, são construídas, como é que eu posso falar? Imagens, né? Algum monumento para marcar o limite de um território. Aí na página 44 do livro, nós vemos o limite do Brasil e Uruguai. Esse limite é definido por esse obelisco, né, por esse monumento que foi construído para dividir, para dizer que aqui marca o limite do Brasil. De um lado está o Brasil, do outro lado está o Uruguai. Vejam aqui, olha, é o mesmo obelisco, né? O mesmo obelisco, né? Esse monumento que foi construído para dividir. Desse lado, nós temos a bandeira do Brasil e desse lado, a bandeira do Uruguai. Então, observando esse monumento, eu sei que aqui está o limite do Brasil e do Uruguai. A partir do momento que eu passo para esse lado, eu estou em território uruguaio. A partir do momento que eu passo para este lado, estou em território
brasileiro. Então, aqui um monumento que foi construído para dividir, para limitar, né, para determinar o limite desses dois países, Brasil e Uruguai. Mas também existem outras formas de limitar, de definir o limite de um território. Vejam só aqui, o limite entre Brasil, Argentina e Paraguai, sendo definido por um rio, né? Temos aqui, olha, um rio, é um marco natural que está limitando esses três territórios. Aqui nós temos o Brasil, Paraguai e a Argentina, certo? Está dividindo, olha, esses três territórios. Aqui não precisou ser construído nada, né? Porque já tinha um marco natural, que é o rio, que definiu a divisão, o limite entre esses três territórios. Então, nós podemos, os limites eles podem ser definidos por monumentos construídos ou por marcos naturais, tá bem? Já entendemos o que é limite, né? Que indica onde termina e inicia um determinado território. Já vimos que ele pode ser definido por um marco natural, aqui no caso um rio, e vimos também que ele pode ser definido por algo construído, né? Por um marco que foi construído pelo homem, pelo ser humano, para definir o limite daquele lugar, daqueles lugares, daqueles territórios ali. Seja uma ponte que divide uma cidade de outra, um estado de outro, né? Seja aquele monumento que foi o obelisco ali que dividiu o Brasil do Uruguai, né? Ou então por marcos naturais, tá bom? Nós agora vamos ver o que são pontos extremos e onde estão os pontos extremos do território brasileiro. Aí agora na página 45, vocês podem acompanhar essa leitura comigo. Chamamos ponto extremo os locais situados nas extremidades de um território. Lembram que eu mostrei anteriormente lá no mapa do Brasil, quando estávamos falando sobre a dimensão territorial do Brasil? Os pontos extremos do Brasil: norte, sul, leste e oeste. Em nosso país, nós temos 4 marcos naturais. Olha aí, marcos naturais, não são marcos construídos pelo homem, né? Marcos naturais que determinam os pontos extremos do território nacional, do território brasileiro. Nós temos 4 pontos que definem do norte ao sul, do leste ao oeste. Nós iremos ver nesse mapa agora que eu vou apresentar para vocês e está aí no livro de vocês na página 45. Olha só, nesse mapa aqui nós temos ao norte, Monte Caburaí, ao sul, Arroio Chuí, ao leste, a Ponta dos Seixas e ao oeste, a Serra de Contamana. Aí no livro vocês podem acompanhar juntamente comigo a leitura, não está aqui no slide, mas nós vamos ver no livro. No ponto extremo norte do país, do Brasil, nós temos o Monte Caburaí. O Monte Caburaí apresenta o ponto extremo norte do território brasileiro. Trata-se de uma formação rochosa, né, com aproximadamente 1.456 metros, uma área de elevação, né, uma região elevada, e ele está localizado no estado de Roraima. Nós vemos aqui o ponto norte do Brasil, aonde se inicia lá o Brasil, lá no ponto norte. Agora nós vamos ver aqui, ó, descendo essa seta laranja, nós temos aqui o ponto extremo sul do Brasil, que é o Arroio Chuí. Vamos acompanhar aqui a leitura, onde tem aí na página 45, o Arroio Chuí. O Arroio Chuí é um pequeno curso de água, né, um pequeno rio, localizado no estado do Rio Grande do Sul. Ele marca o ponto extremo sul do Brasil. Está aqui, nós temos uma extremidade do Brasil, norte ao sul, de uma ponta a outra do Brasil. Nós temos aqui ao leste do Brasil a Ponta dos Seixas,
que é uma pequena faixa de areia com cerca de 1,5 km de extensão. Está localizado no estado da Paraíba, no estado da Paraíba, e marca o ponto extremo leste do território brasileiro. Mas aqui, seguindo essa seta, nós temos o ponto extremo oeste do território brasileiro. Aqui nós temos a Serra de Contamana, localizada no extremo no extremo oeste do Brasil. A Serra de Contamana é uma formação rochosa, né? Um morro, né? Com aproximadamente 609 metros de altitude, localizado no estado do Acre. Ele apresenta o ponto extremo oeste do Brasil. Então, aqui nós temos esses 4 pontos extremos do Brasil, né? Norte ao sul e leste ao oeste, né? Dividindo, podemos aí definir o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. Hoje nós conhecemos a dimensão territorial do Brasil, nós vimos os limites, né, o que é limite, vimos também que o Brasil é o 5º maior país do mundo e conhecemos também os seus pontos extremos. Vocês podem, caso surja alguma dúvida, vocês podem voltar essa aula, né, acompanhar a leitura do livro na páginas 42, 43, 44 e 45. E assim, nós finalizamos a nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem voltar e assistir mais uma vez. Até a próxima aula.